Mãe, levanta só um pouquinho os pés, por favor. Tá bom, pode abaixar. Má, tô aqui procurando uma receitinha para fazer para o nosso lanchinho da tarde e não estou encontrando nada que me interessa. Você tem alguma ideia? A senhora podia fazer uma rosquinha, ela bem simples, é uma que fazia tipo uma trancinha. Ah, Má, já sei qual rosquinha você está falando. Fazia muito, vamos fazer, ela é bem simples mesmo. Dona Jo, se é simples de fazer, eu quero aprender. Então, vamos para a cozinha. Má, já deixei tudo separado aqui para a gente começar essa rosquinha. Quais os ingredientes que precisam para essa receita? Vamos começar pela farinha de trigo. Tá, então a senhora vai usar 500 gramas de farinha de trigo. Isso. E o próximo ingrediente? A margarina. A margarina são 2 colheres de sopa de margarina. Isso. Agora eu vou desmanchar ela aqui um pouquinho. As minhas mãos estão lavadas, viu? Higienizadas já. Porque eu gosto de fazer isso porque eu consigo desmanchar melhor antes dos outros ingredientes. Tá certo. Agora eu vou colocar o açúcar já. Então o açúcar... Ele também vai ajudar eu mexer aqui um pouco, sabe? Tá, então o açúcar, a senhora tá usando 200 gramas de açúcar. Isso. Agora o próximo ingrediente eu vou colocar... Já tá bom então, do Tá. jeito que tá Já misturado. dei Só uma dissolver um pouquinho misturadinha. a Isso. margarina. Agora já vou com os ovos. Tá, então os ovos são 3 ovos. 3 ovos. Uma delícia essa rosquinha, viu? E agora só ir misturando... Muito simples. Só ir misturando os ovos. Realmente. Os ingredientes Agora, secos, né? No seco. caso, né? Por enquanto, ainda vou continuar aqui agora. Tá. Vou Até misturar misturando os muito ovos. bem. Essa receita não usa batedeira. Aí a senhora Agora, tá, eu vou... não precisa envolver mais não. Assim Não, já tá bom. já tá bom. Aqui eu já vou começar pelo leite. O leite a senhora separou 100 ml de leite. Só que ainda não tenho certeza se vai dar o ponto. Se não der, a gente usa mais, usa menos, né? E outra coisa, aqui ela já tá bem molinha, então eu coloquei as 500 gramas. Por que eu deixei um pouco aqui? Porque eu vou precisar mais. Pode deixar por falar. Isso. Se ela tiver Ela um tá pouco, mole. Se ela tiver um pouquinho mole, a gente põe um Ela pouquinho ainda mais de tá farinha. bem grudenta, né? Pode ser que precise, pode ser que não, né? Tá. Tá, por isso que a senhora deixou aqui separado. É gostoso, né, mexer receita com as mãos, Pode né? pôr mais farinha aqui, mas Mais. por isso que a gente põe as 500 gramas para começar. Tá. Ela não tem necessidade de sovar muito, sabe? Igual pão, maçapão, pôr na pedra. Mais um pouquinho Mais de um pouquinho? farinha. Então é bom sempre deixar um pouquinho de farinha ali do lado para poder ficar usando, né? Ô, mãe, eu tô vendo que tem mais ingrediente aqui que a senhora esqueceu de colocar. Realmente, É o fermento. não ia crescer minha rosquinha dessa vez. Então Obrigada, aí a senhora Mara. vai usar 1 colher de fermento em pó, certo? Vou. 1 colher de sopa, né? Vou Uma colher de voltar a sopa. amassar ela em tempo, viu? KKKKK. Imagina fazer a receita sem o fermento. Deixa eu pôr Isso, tudo viu? isso pra cá. Mas vai dar certo. Eu volto, amasso. Nossa, na minha cara e eu esqueci. Não, e eu, né, ao invés de falar antes da senhora terminar a explicação da farinha aí, né? E não quis te atrapalhar. Isso acontece, mas tá bom. gente. Espero quem for fazer não esqueça, hein? Por isso que é bom deixar todos os ingredientes aqui Beleza. perto da receita Agora para já poder vamos lembrar. fazer nossas rosquinhas. E o forno? Precisa ligar. Mar, já pode aquecer o forno, porque a gente vai aquecer ele a 180 graus de 20 minutos ou até dourar. Quer adorar? Então, Porque depende de forno para forno, né? tá, então eu já vou ligando então. Isso. Aí depois a senhora vai fazer, mas depois eu quero que a senhora me ensine, tá bom. tá? Tá, já vou começar a fazer elas. Vou ligar o forno.
Deixar no tradicional, convencional. Só vou mudar a temperatura, colocar para 180 graus. Ok, vamos colocar 20 minutos. Aí, se caso precisar, a gente vai olhando até ele ficar dourado, certinho. Aí tá, pré-aquecendo. Então, mãe, enquanto você estava ligando o forno, eu já fui adiantando as nossas rosquinhas. Tá. Aí, você quer ajudar? Eu quero aprender. Você vai levar a mão aqui, vai enfarinhar um pouquinho a mão, Tá. Pra não grudar, né? E você vai vir aqui, vou pegar com a mão. Você vai pegar um tantinho assim, né? E vai levar... De massa. De massa. Você vai fazer uma cobrinha. Você vai modelando ela aqui na mão, como se fosse fazer um nhoque, né? Aí virou a cobrinha, você vai virou uma cobrinha. virar. Depois eu vou... Essa aqui é a tampa. Trançou. Tá. Forma. Tá. Da forma, forno. Então, vamos lá, vou fazer. Aí, eu ponho aqui. Aí, eu faço... Ai, peraí. Maborges está nervosa. Nossa, KKKKK. nada a ver. Vai dar pra identificar. Põe, coloca aqui. Ai, a minha ficou feia, mas eu vou tentar Não, de novo. pôr aqui. Vou colocar, vou fazer de novo, peraí. Olha minhas mãos. Então, peraí, deixa eu fazer de novo. Faz assim, na palma da mão. Ó. Vira, Aí você virou, você já acha que já tá na... Não, peraí, mãe, espera eu fazer a viradinha, peraí. Aqui, tá. Aí... Ah, tá. No ar. Eu tô colocando na palma da mão e eu acabo amassando tudo. Ixi, a caminha deu uma trançada a mais. Não tem importância, é trançadinha mesmo. Deixa eu pegar, vou pegar essa problema. outra forma aqui. Tá Posso ótimo, colocar em cima? pode. Aí eu vou colocar. O meu deu uma trançada a mais do que o da minha mãe. Ficou mas bonitinha, não tem deixa eu fazer de problema. novo. O forno já aqueceu, nós já demos uma limpada aqui, já lavamos a louça. Agora a gente vai colocar as rosquinhas para assar. Essa rosquinha vai ficar uma A delícia. senhora pode colocar embaixo e eu coloco essa em cima. Agora, enquanto elas assam, eu vou fazer um chazinho para nós tomar o nosso chazinho da tarde com a rosquinha. Nossas rosquinhas já estão assadas, olha como ela ficou bem tostadinha. Só que eu tive de acrescentar mais 10 minutinhos, porque o forno da minha filha não, com 20 minutos assou, mas não tava douradinho. Aí assim que eu gosto dela, do jeitinho que ela ficou bem douradinha. Espero que vocês tenham gostado, né? Da minha receitinha, bem simplesinha. E ela fica fica muito bonitinha para servir no Eu vou café. só cortar uma aqui, pra gente ver como que ela fica, ó. Ela tá assim, bem tostadinha, moreninha por fora, mas ela tá fofinha, bem né? fofinha, bem macia. Achei bem legal. Todo mundo sabe que o beijinho tradicional exige leite condensado e fogo. Isso significa 15 minutos de braço doendo, mexendo sem parar, uma panela grudada e o risco de queimar tudo. O beijinho que eu vou te ensinar hoje não vai ao fogo e não leva leite condensado. Em uma tigela, você vai colocar 100 gramas de coco ralado. Esse meu não é aquele normal, esse é adoçado. 240 ml de leite em pó, da sua preferência, e uma caixinha de creme de leite. Misture primeiro devagar com a colher por causa do leite em pó. Se você preferir, pode colocar o leite condensado, mas eu recomendo que você não use, porque, gente, assim fica super equilibrado, não fica enjoativo e já tem o doce do coco ralado e do leite em pó. Então, a menos que você seja muito fã de doce, aí você pode trocar a metade do creme de leite e ir acrescentando o leite condensado até você ver que deu ponto. Aqui é ir misturando bem até você ver que a massa está homogênea. Misture todos os ingredientes. É bem rapidinho, não tem bagunça e seu braço agradece. E o melhor, essa receita não é apenas mais fácil, é econômica.
Com um custo médio de R$20, você faz 25 copinhos, gastando apenas 80 centavos por unidade. Essa sim é a receita que salva a festa. Com a massa pronta, coloque tudo dentro de um saco de confeitar. Olha, gente, como é fácil de colocar ele no copinho. Sem bagunça, rapidinho para fazer e fica muito gostoso. Então, ele fica nessa consistência aqui. Eu acho perfeito, porque depois ele vai para a geladeira e fica mais durinho. Mas se você quiser ele mais firme, adicione um pouco mais de leite ninho e de coco ralado. Essa quantidade que eu passei, eu achei perfeito. Agora é finalizar com coco ralado por cima para dar um charme e para deixar ele mais bonitinho e levar à geladeira por 1 hora para ficar bem geladinho. E como esse beijinho é macio, dá para você usar ele de recheio para o seu bolo. Aí você não leva para a geladeira, usa ele em temperatura ambiente. E está pronta a nossa receita, sem fogo, sem leite condensado, mas com essa cremosidade. E se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com amigos e familiares. Muito de vocês vão lembrar dessa receita. Esse é o bolinho sapo, bolinho simples, feito com poucos ingredientes, mas que fica delicioso. Numa tigela, eu já tenho 300 gramas de farinha de trigo. Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 ovo, 2 colheres de sopa de óleo, 1 pitada de sal. E aqui eu vou unindo todos esses ingredientes, até ficar esse tipo de farofinha que eu estou fazendo assim com os meus dedos. Vou usar água. E a água eu vou colocando aos pouquinhos, até eu conseguir dar liga nessa massa, até juntar bem esses ingredientes aqui mesmo ainda na tigela. Agora eu vou retirar a massa da tigela e colocar na bancada e vou sovar até ela não grudar mais nas minhas mãos. Quando ela chegar nesse ponto, vou voltar ela para a vasilha, cobrir com um pano e deixar descansar por 30 minutos. Agora eu vou polvilhar farinha de trigo na bancada e vou abrir a massa com o rolo. Mas se você não tiver um rolo na sua casa, pode usar uma garrafa também. Agora nós vamos abrir essa massa. Nós vamos esticando ela para cima, para baixo, para os lados. Vamos deixar aqui o mais retinho possível. E agora, para cortar, você pode usar um cortador de pizza ou uma faca mesmo. E o formato que a gente vai fazer esse corte vai ser o retangular. Então aqui eu vou cortando em linha reta, pela beirada aqui, vou cortando ao meio e depois eu vou cortando nas laterais. E as sobras da massa a gente vai juntar, porque depois a gente vai dar uma sovada nessa massa, abrir ela e aproveitar para fazer os novos bolinhos. Bolinhos cortados, vamos fritar no óleo na temperatura média. É muito importante que a temperatura do óleo esteja certinho, porque se estiver frio não vai dar certo, então é bom a gente fazer um teste antes, porque o correto é quando a gente colocar esse bolinho ali no óleo e ele inchar desse jeito que está acontecendo aqui. Aí é só virar de um lado, virar do outro e a gente ir fritando eles até ficar no ponto bem douradinho. Aqui eu fiz uma mistura de açúcar com canela em pó. Não tem a medida certa. Eu coloquei um pouquinho de açúcar, um pouquinho de canela, misturei bem para a gente poder passar esses bolinhos. E agora eu vou passando um a um. Olha que delícia que ficaram nossos bolinhos. Lembra ou não lembra a receita de avó? Nossa, o cheirinho muito gostoso. O meu aqui eu polvilhei açúcar com canela, porque tá uma versão assim mais pro doce. Aqui eu posso comer com geleia,
com goiabada. Agora, se a gente quiser comer com algo salgado, pode colocar aqui também um queijo, que vai ficar uma delícia.